Olá pessoal, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do curso de Cálculo Numérico, ainda na parte de aritmética de ponto flutuante, e hoje a gente vai ver os conceitos relacionados a overflow e underflow. O que é isso, né? Bom, a gente viu em aulas anteriores, né, que para representar o número aritmético de ponto flutuante, a gente precisa de uma base. Deixa eu mudar essa letra aqui. Essa letra não, a cor da letra, né? Então, deixa eu botar aqui. A gente precisa de uma base do número de dígitos e o expoente, né? O seu expoente, ele vai pertencer ao intervalo que vai de eminho até emão. Ou seja, eu posso dizer que a representação em aritmética de ponto flutuante ela é uma função, por isso desse f aqui, ela é uma função da base, do número de dígitos e do intervalo em que o seu expoente pertence, né, que vai de eminho até emão. Então, para destacar os conceitos relacionados ao overflow e underflow, eu trouxe esse exemplo aqui, né, que nós temos uma máquina computacional, né, que tem uma base 10, fazendo analogia direta, né, à nossa definição aqui, né. Ela é na base 10, ela opera na base 10, em 3 dígitos, e o seu expoente deve ficar entre menos 5 e 5, e ela opera por arredondamento. Então, será que esses números aqui, eles podem ser representados nessa máquina? Bom, vamos descobrir agora, né? Deixa eu separar aqui. Então vamos lá. Letra A. Então, para saber se um número pode ser representado numa máquina computacional, em termos de aritmética de ponto flutuante, a gente precisa representá-lo em aritmética de ponto flutuante. Então, como é que a gente representa esse número aqui em aritmética de ponto flutuante, né? Vai ser sempre assim. 0, repete os dígitos. 235, 89. Multiplica pela base, que é base 10, e eleva ao número de dígitos que vem antes da vírgula, que nesse caso é 3. Bom, mas a sua máquina, ela opera em 3 dígitos, então a gente vem até o terceiro dígito. Ela opera também por arredondamento, então como é a representação na máquina por arredondamento, né? A gente verifica o próximo dígito, como o próximo dígito ele é superior a 5, a gente soma 1 ao anterior, e a representação por arredondamento ficaria 0,236 vezes 10 a terceira. Aí a pergunta, esse número pode ser representado nessa máquina? Vamos ver, né? Ele está na base 10? Ele está na base 10. Ele possui 3 dígitos? Ele possui 3 dígitos. O expoente 3 pertence ao intervalo que vai de menos 5 a 5? Pertence sim. Então posso dizer que 3 pertence ao intervalo que vai de menos 5 a 5. Então esse número ele pode ser sim representado nessa máquina computacional. Como ficaria a letra B? Vamos baixar um pouquinho aqui para a gente poder resolver, né? Letra B. Esse número aqui, ele pode ser representado nessa máquina? Vamos ver, né? Vamos colocar aqui, então. Esse número, se vocês perceberem, ele já está em aritmética de ponto flutuante. Então eu tenho 0,345 vezes 10 a menos 7. Esse número ele já está em aritmética de ponto flutuante. Aí a pergunta é a seguinte. Ele está na base 10? Ele está na base 10. Ele possui 3 dígitos na sua representação? Ele possui 3 dígitos sim na sua representação. Mas o expoente está dentro do intervalo que vai de menos 5 a 5, ou seja, menos 7, ele não pertence ao intervalo que vai de menos 5 até 5. Ou seja, esse número aqui,
ele é menor do que o menor número que essa máquina pode representar. Ou seja, esse expoente que ela está representando aqui, menos 7, é menor do que o limitante inferior do expoente dessa máquina, que é menos 5. Quando isso acontece, caracteriza um underflow. Ou seja, a sua máquina computacional daria um erro, porque você estaria tentando representar um número que ela não consegue representar. E nesse caso, seria um número menor do que o menor número que a sua máquina computacional poderia representar, né? Então vamos ver aqui a letra C, né? Vou colocar aqui então, separar aqui. Letra C. Se vocês perceberem, esse número também já está em aritmética de ponto flutuante, né? Então vamos repetir ele aqui, né? Então 0,875 vezes 10 a nona. Aí as perguntas. Esse número está na base 10? Ele está na base 10. Ele possui 3 dígitos? Ele possui 3 dígitos. O expoente 9 pertence a esse intervalo? Não, não pertence. Ou seja, 9 não pertence ao intervalo que vai de menos 5 até 5. Ou seja, 9, esse expoente aqui é maior do que o maior expoente que a máquina pode representar. Ou seja, esse número aqui ele é maior do que o maior número que essa máquina pode representar. Quando isso acontece, isso caracteriza um overflow. E a sua máquina retornaria um erro. Tá legal? Então, gente, esses exemplos aqui, ou esse exemplo que a gente trouxe, né, foi só para mostrar os conceitos de underflow e overflow. E para a gente verificar se um número pode ser representado ou não na sua máquina computacional. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido os conceitos de underflow e overflow. Mais uma vez eu digo, se você tiver um amigo ou dois que possa gostar dessa aula, ou que possa se beneficiar com esse conteúdo, peço que compartilhe, né? Não deixe de curtir também se gostou. Teve alguma dúvida, pode colocar nos comentários, assim que possível eu vou tentar responder. Bons estudos para vocês, fiquem bem e até mais.